Por que muitos cristãos são enganados? Muitos cristãos acreditam sinceramente estar firmes na fé, mas sem perceber acabam sendo influenciados por falsos ensinos. Igrejas lotadas, pregadores carismáticos e mensagens bonitas não significam necessariamente que a verdade está sendo pregada. Mas por que isso acontece? Por que tantos cristãos são enganados, mesmo tendo a Bíblia em mãos? Se você deseja fortalecer sua fé e aprender a discernir entre a verdade e o erro, este vídeo é para você. A ignorância bíblica abre espaço para o engano. A Bíblia nos alerta sobre os perigos da falta de conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque você rejeitou o conhecimento, também eu o rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Oséias 4:6. Esse versículo não se refere apenas à ignorância do povo, mas principalmente à falha dos sacerdotes em ensinar corretamente a lei de Deus. O ensino corrompido ou negligenciado leva o povo ao erro. Hoje vemos a mesma realidade. Muitos cristãos aceitam qualquer ensino porque não conhecem a palavra de Deus a fundo. Charles Spurgeon advertia que doutrinas que misturam verdade com o erro são ainda mais perigosas do que uma mentira escancarada. Quando não buscamos conhecimento bíblico, ficamos vulneráveis a heresias e ensinos distorcidos, ensinos do maligno. O perigo de um evangelho agradável demais, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Paulo nos alerta que muitos rejeitaram a verdade, preferindo ensinos que apenas agradam a carne. Muitos hoje buscam mensagens que confortam, mas não confrontam. Querem um evangelho que não fala sobre pecado, arrependimento ou santidade, mas apenas sobre bênçãos e prosperidade. E qual o problema? Qual o problema? O problema é que esse tipo de ensino agrada a carne, mas não transforma o coração. O verdadeiro evangelho de Cristo não é popular, não agrada a todos, mas conduz à vida eterna. Como evitar ser enganado? Se você não quer ser enganado, precisa seguir o exemplo dos bereanos. Os bereanos eram mais nobres do que os da Tessalônica. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com grande interesse, examinando diariamente as Escrituras para ver se essas coisas eram assim. Os bereanos não aceitavam qualquer mensagem sem antes conferir se estava de acordo com a palavra de Deus. Se queremos evitar o engano, precisamos fazer o mesmo, examinar tudo à luz das Escrituras. Leia e estude a Bíblia regularmente. Compare qualquer ensino com as Escrituras. Aprenda a reconhecer distorções do Evangelho. O engano só tem poder sobre quem não conhece a verdade. O discernimento espiritual é a capacidade de distinguir entre a verdade e o erro, o certo e o errado. É uma ferramenta essencial para todo cristão que deseja viver de modo agradável a Deus. Sem discernimento, somos facilmente enganados e desviados da verdade. Por isso, devemos buscar a sabedoria de Deus, devemos estudar sua palavra e orar para que o Espírito Santo nos ilumine e também nos guie. O discernimento deve ser aplicado a todas as áreas da vida, desde as decisões que tomamos até as companhias que escolhemos. Devemos ter cuidado com o que ouvimos, lemos e assistimos, sempre examinando tudo à luz das Escrituras. As falsas doutrinas frequentemente se apresentam de forma sutil
e enganosa, misturando verdades bíblicas com erros. Embora possam parecer atraentes e lógicas, no final desviam as pessoas da verdade e as afastam de Deus. Devemos estar atentos aos sinais de alerta das falsas doutrinas, pois suas consequências são destrutivas. Elas podem levar ao desvio da fé, à corrupção da igreja e ao afastamento de Deus. Para se proteger contra a influência das falsas doutrinas, é essencial conhecer a verdade. Estude a Bíblia diligentemente, busque crescer no conhecimento de Deus e ore para que o Espírito Santo o guie. Além disso, examine cuidadosamente o que ouve e lê, sempre conferindo se está de acordo com as Escrituras. O compromisso de buscar a verdade é diário e contínuo. Não basta conhecer a Bíblia, precisamos obedecê-la e vivê-la. A verdade deve ser a base de todas as nossas decisões e ações, guiando-nos em todos os momentos. Ao buscarmos a verdade, crescemos em nosso relacionamento com Deus e nos tornamos mais semelhantes a Cristo. A verdade nos liberta do engano, da mentira e do pecado, permitindo-nos viver plenamente para Deus. A verdade transforma nossa mente, nosso coração e nossa vida. Ela nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus e a cumprir o propósito para o qual fomos criados. Não se contente com o superficial. Aprofunde-se na verdade das Escrituras, pois nelas encontramos vida e sabedoria. Bom, estamos chegando ao final. E qual é a conclusão? Muitos cristãos são enganados porque não conhecem a palavra e não examinam o que ouvem. Mas você não precisa ser um deles. E agora me diga, você tem examinado os ensinos que recebe ou apenas aceita o que lhe dizem? Conhecereis a verdade vos libertará, é o que está lá em João. Então, meu caro, minha cara, busque o conhecimento, estude a palavra e nunca aceite qualquer ensinamento sem antes conferir se ele realmente vem de Deus.